Bom dia a todos. Eu me chamo Adilson, sou coordenador diocesano da Pastoral do Migrante, né? E nós notamos aqui ao nosso redor que tem bastante informação aí, né? Algumas fotografias, alguns trabalhos aqui, algumas revistas, enquanto que depois vocês podem ter acesso, tá? Vou começar aqui como uma mescla, né? Fazendo parte dessa engrenagem de tudo aquilo que a gente vai estar passando hoje. E vou procurar também não me estender muito, que o encontro ele é bastante restrito, né, e tem bastante gente boa aí para estar falando. A memória e as verdades dos trabalhos rurais migrantes. Juntamente com a 39ª Semana do Migrante, pelo tema que teve Migração e Sabedoria Alimentar, e o lema, para o migrante, a pátria é a terra que lhe dá o pão. Vinculado também à campanha da Fraternidade de 2023, que teve como Fraternidade e Fome como tema, e lema, dai-lhes vós mesmos de comer. Alguns dados importantes para nós estar relembrando também nessa caminhada. 80% da humanidade a ser obrigada a viver com apenas 20% dos recursos disponíveis. Em abril de 2022, apenas 41% dos domicílios brasileiros tinham seus moradores em segurança alimentar, e 58% viviam em algum nível de insegurança alimentar, ou seja, numa população de 211,7 milhões de habitantes, 125,2 milhões viviam em alguma insegurança alimentar, e 15% da população, cerca de 33 milhões de pessoas, enfrentavam o perigoso e vergonhoso flagelo da fome em nosso país. Dai-lhes vós mesmo de comer. Jesus aponta para a necessidade de agir conjuntamente, ainda que as dificuldades sejam grandes e os recursos sejam poucos. O Papa Francisco, na sua carta Fratelli Tutti, sobre fraternidade e amizade social, inclui os 4 verbos: acolher, promover, proteger e integrar. Cuidar de nós e dos mais vulneráveis e do mundo em que nos rodeia e sustenta significa cuidar de nós mesmos. Mas precisamos de nos irmos como um nós que habita a casa comum. Nessa cultura que estamos a desenvolver, vazia, fixada no imediato, e sem um projeto comum, é previsível que, perante o esgotamento de alguns recursos, se vá criando um cenário favorável para novas guerras, disfarçadas sob nobres reivindicações. Como seria bom se, enquanto descobríssemos novos planetas longínquos, também descobríssemos as necessidades do irmão ou da irmã que orbitam ao nosso redor. Não é fácil saciar a fome dos pobres. Não é difícil saciar a fome dos pobres. Difícil é saciar a ganância dos ricos. O levante de Guariba, que aconteceu há 35 anos, da greve que mudou a vida dos boias frias no Brasil, em maio de 1984, um efeito histórico que mudou e revolucionou as leis dos trabalhadores rurais. A greve começou no dia 14 de maio de 1984, e no dia 15 que começou as reivindicações, que ficou conhecido como o Dia do Levante. Eu queria aqui só fazer alguns agradecimentos, né, antes de darmos continuidade, ao Padre João, né, ao nosso irmão Reginaldo, aqui do Centro Catequético aqui, Cristo Rei, que prontamente nos atendeu, e todos aqueles que trabalham aqui, que nos deu o maior suporte, o maior apoio. Então, isso é gratificante e maravilhoso poder estar encontrando com vocês, para estar debatendo, né, sobre esses temas tão relevantes em nosso país. Eu gostaria de convidar aqui, né, para dar a bênção, para nós estarmos iniciando esses trabalhos, né, o nosso padre João Mateus, que ele é presidente da Comissão das Pastorais aqui da Diocese, e vai dando a bênção para nós estar iniciando esses trabalhos. Padre, por favor. Bom dia a todos.
É com grande alegria que a gente vem aqui nesta manhã reafirmar mais uma vez o nosso compromisso com as pessoas mais carentes, com as pessoas necessitadas. Quando eu fiz a minha monografia na teologia, a minha epígrafe, eu falei sobre o pobre em Medellín, Puebla e Santo Domingos. E a epígrafe eu escrevi assim: falar de pobre é fácil, viver com os pobres que é difícil, né? Você ter atitudes evangélicas, né? E nesta manhã, quando ele falava aí, fazia uma memória, né? Uma memória das lutas sociais. Eu me recordava de um conterrâneo meu, lá de Barrinha, que às vezes algum de vocês conheceram, o Cidinho do Sindicato, né? Quando eu vi a foto do nosso querido Padre Domingos Bagreto, que foi padre lá na minha paróquia de origem, em Barrinha. Então é importante, né? Esse pessoal que luta e continua lutando pelas causas sociais. E me agradece muito hoje estar aqui com vocês. Então vamos iniciar a nossa reunião em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, e enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruís corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de tua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado. Eu gostaria também aqui de estar chamando aqui o nosso companheiro de jornada, né, que muito também fez por esse trajeto aí de toda essa causa benfeitoria aí, né? Nosso amigo Ratinho, né, que está de Indobrada, né, que foi um dos protagonistas também dessa festa e dessa luta aí em prol dos mais necessitados aqui. Por favor, Ratinho, seja bem-vindo aqui entre nós. Uma salva de palmas, gente. Bom dia a todos. É com muita satisfação que eu registro esse momento. Vejo que é mais um momento de orgulho na minha vida, de rever tantas pessoas que foi um exemplo para a minha vida até este momento. Temos a minha história de um trabalhador aí, chegou nos anos 70, que era excluído totalmente, principalmente por uma cidade que era dominada, que era Dobrada, que era uma cidade dominada pelos os italianos, e nós, a sairmos do Nordeste, chegar lá com uma família grande, que nós éramos em 11, tivemos aí existiria e ainda vejo que tenha melhorado, mas existe aí um preconceito, que até o nosso próprio nome não era considerado, chamávamos nós de o Pernambuco. Então você já perdia até as suas características até do nome. Era o boia fria, o barriga verde, isso no momento era considerado. Não era só no campo do trabalho, não, nós tínhamos também na própria igreja. E eu vejo que houve um clamor de Deus que indicou pessoas certas, no momento certo, que doeu o sofrimento que os nordestinos estavam passando com o corte de cana que naquele momento estava em alta. Nós tivemos aí na metade aí dos anos 70, que Deus encaminhou para lá o padre, não podemos esquecer do padre Bragueto, que foi uma pessoa que teve um trabalho muito bom, porque o trabalhador, mesmo que algumas empresas naquela época registrassem, mas o trabalhador não tinha consciência dos seus direitos. Então era apenas registrado, o patrão sabia dos seus direitos, mas abafava tudo e pagava o pagamento quando bem queria, com atraso. Então não tinha
assim, e nem o trabalhador também se preocupava. E a partir da ida do padre, de modo especial do padre Bragueto, que depois foi engrossando essa fileira com a ajuda de Deus, que nós tivemos a maior felicidade em dobrar de toda essa região, com a presença também que o padre Bragueto começou a procurar pessoas que era e é abençoada por Deus, para ajudar naquele momento, numa corrente forte, para combater aquela miséria que naquele momento estava. E uma da pessoa que esteve presente no início também foi o padre Antenor e o padre Alfredo, ainda seminarista. Ele, com o sofrimento daqueles trabalhadores na época, ele não só procurava acompanhar esse sofrimento, como também ele queria sentir na pele esse sofrimento, que foi cortar cana. Cortei cana junto com o padre Antenor e com o Alfredo. Naquela época, que era uma época de exclusão, você trabalhava aí, não tinha horário de sair, mas para chegar você não tinha horário, era um serviço totalmente de escravidão, que o trabalhador passava, e as coisas começaram a mudar já no início dos anos 80, com um trabalho, eu diria assim, de formiguinha, um trabalho da igreja. A igreja também, eu vejo, tanto era um trabalho forte, material como espiritual, porque a pessoa começou a ter vez, os trabalhadores, aquelas pessoas que eram excluídas, começou a ter vez na igreja, até chegou o momento de ser o ministro da Eucaristia lá, onde nós éramos todos excluídos, e começamos aí um trabalho espiritual, indo na missa direto, os nordestinos começaram a se aproximar. Eu sei que só tem que agradecer a Deus por essa viravolta que teve, se não fosse essas equipes, como nós temos todos que estão aqui presentes, tivemos aí uma força importante da professora Tereza, e Maria, né? E de todos, e se for citar nome por nome aqui, tantas pessoas que dedicaram, não tiveram medo no momento de perder a sua vida, mas sim de construir ela para Deus, e com certeza essa base está feita. Eu tive o meu trabalho, entrei e mantive uma posição de base, com os exemplos de todas essas pessoas que eu tive a oportunidade de conhecê-las, tive a oportunidade, enquanto estar presente, mesmo tendo pouco estudo na época, achei que era necessário estudar um pouco mais, e lutei, concluí meu ensino médio, né? Mas fiz um trabalho no sindicato, fiz várias greves, procurei o máximo possível de procurar nunca ficar dependente de nenhum, principalmente desses exploradores. Isso eu fiz de tudo. Eu tenho minha consciência limpa, tenho minha consciência do tempo que passei no sindicato, entrei no meio político, fiz um trabalho sério também, cheguei até ser vice-prefeito, 4 mandatos de vereador e um de vice-prefeito, o último. Entendi que não era aquilo que na verdade eu pretendia algo a mais. Aí em 2012 eu parei. Estava firme, tinha condições de tocar a vida política, mas achei que não estava sendo válido, não estava indo de encontro da necessidade ainda que o povo estava precisando. Aí eu saí fora. Mas o que eu tenho a dizer é o seguinte, que, primeiro ponto, só tenho a dizer de agradecer a Deus pelos momentos do trabalho escravo que teve. Por exemplo, eu estive trabalhando, porque antigamente lá, você saía de manhã e o primeiro ônibus que encostasse, você já ia trabalhar. Não era turmeiro, fulano de tal, cicrano, porque era uma exploração total, você trabalhar registrado. Se algumas empresas registravam, também não tinha direito nenhum, que você não tinha conhecimento. Então, eu lembro que nós, de manhã cedo, montamos num caminhão que parou e fomos cortar cana, aí perto de Araraquara, e chegamos lá, o cara falou, é pouca cana, vocês têm que lutar aí, tem que se virar aí, que é pouca cana, e acabou, vai embora. Eu sei que eu e minha irmã, nós pegamos um eito de 5 ruas junto, e largamos o facão para cima. Eu sei que quando foi uma hora, minha irmã falou, o sapato meu está molhado. Quando ela ergueu assim, a roupa, estava com o sapato cheio de sangue. Tinha levado uma facãozada, ela nem tinha percebido, da correria tão grande.
Isso daí foi um dos casos, né? Outros, nós íamos trabalhar, só que o mesmo caminhão que transportava nós, era o mesmo que ia puxar cana. Então, chegava lá, se houvesse qualquer um previsto que quebrasse, você ficava lá na roça. Não tinha horário de chegar. Então, você era jogado, você era descartado. Não tinha um mínimo de consideração, a empresa não pagava nada. Isso era um total sofrimento. Então, você pegando no início de todos esses... Tanto voltando, que se nós tivéssemos, quando terminássemos a safra, tivesse direito a uma indenização, como foi ocorrida após 84, nós éramos irmãos, já tinha voltado no mesmo ano, porque terminou o ano, não sobrou nada, meu pai querendo ir embora com todos, mas não tinha dinheiro da passagem. Eu sei que da minha família voltaram 3 lá para o Nordeste, e continua até hoje lá. Voltaram porque nós ficamos aqui, enfrentando aí o Código de Cana, sobrevivendo, porque não tinha direito. Isso foi todos os fatores aí que veio acarretando, mas a partir das novas lutas, a partir da presença maciça da igreja, e das pessoas que eu já citei, as coisas foi melhorando, você foi começar, o trabalhador começou a entender os seus direitos, começou a falar mais grosso, já começou a bater de frente com o gato, já começou a criar um clima de mais ânimo, um clima que você era um ser humano, que você era um ser que merece ser respeitado e que merecia ser respeitado. Isso daí começou a evoluir, entrou os anos 80, foi formando uma base, a igreja estava totalmente aqui, eu diria, a igreja que era coordenada pelo padre Bragueto, pelo padre Antenor, né? E por essa equipe que sempre acompanhou esse movimento, começou a desenvolver, que eu sei que em 84, houve aquele relevante aí de Guariba, das greves. Nesse momento das greves, em seguida as cidades vizinhas entraram tudo junto para reivindicar, tivemos no caso de Dobrada, né, que a partir daquele momento houve vários movimentos de greve que nós fizemos, e fizemos um trabalho aí que eu estava vendo que o nosso primeiro acordo lá de Dobrada já foi no ano de 85. Fizemos um acordo bem feito com as usinas, com as fazendas, e as coisas, a partir daquele momento, começou a mudar, e foi um trabalho que eu procurei fazer o máximo possível, manter a minha linha de fiscalização, procurei, mesmo nos últimos tempos, ainda vejo, tem um ponto aí, que eu ainda vejo, não era o momento agora dos sindicatos se acabar, como estão cada vez acabando totalmente, porque o povo já está voltando a ser explorado pelos trabalhadores, a maioria está achando bom esse sistema. Quando você fala sistema de contribuição, é contra. Eu concordo que os sindicatos deitaram e rolaram, mas aquele sindicato tiver compromisso com a classe trabalhadora, vai fazer falta, porque o sindicato é uma arma do trabalhador e continua esses trabalhadores, seja um número alto, mas precisa a presença desse trabalhador para não voltar de novo o que aconteceu no passado. Eu não sei, estou encerrando, não sei se vocês gostariam de fazer alguma pergunta, se eu puder responder para vocês, eu falo para vocês, mas o que eu poderia, não sei se vou ajudar vocês nessa discussão, se ajudei com essas palavras. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fica à vontade. A partir do momento, né, que você viu todas essas explorações, todas essas dificuldades, esses desafios que você estava enfrentando, a que momento você deu a atribuição que você deveria tomar uma atitude, tomar um ponto diferente na sua vida para poder com que essa situação melhorasse ou mudasse? A partir de que momento o senhor tomou essa decisão, essa iniciativa? Bom dia a todos, a todas. Sou Gabriel, né? Queria aproveitar e já agradecer a presença do Valditudes, né? E fiquei pensando, ouvindo o senhor falar, né, nessa realidade de falta de direitos, de privação de direitos, o trabalhador desassistido, mas também os sindicatos ainda poucos, né? Muitos se destacaram, dentre eles o seu sindicato,
no trabalho de fiscalização, de acompanhamento e de denúncia. O que eu gostaria de te ouvir falar é se, nesse contexto, diante desses trabalhos, desse esforço, como é que era a reação do outro lado? Como é que era a reação dos patrão e dos gatos em cima do trabalho do sindicato, em cima do trabalho da igreja? Então, se eu pudesse também, na sua resposta, considerar isso. O primeiro ponto, que você, a respeito dessa atitude que eu tomei, a respeito da minha situação, eu diria o seguinte: a própria situação, né? Porque quando você não sabe de direito nenhum, é uma coisa. Eu não sei qual é o direito que eu tenho, então eu não esquento. Mas a partir que a igreja começou a fazer um trabalho e eu comecei a entender os meus direitos, aí eu falei, não, agora tem coisa errada, eu tenho que começar a falar mais grosso. E isso, a partir daquele momento dos anos 78, 80, que fui com a presença do padre Antenor, com a presença do Bragueto, os exemplos do padre Alfredo e de todos, você começou a participar de reuniões, então nós temos várias pessoas aqui. Uma história bonita também foi do Bacarim, que teve aqui na região, que começou a juntar essa história dos direitos da classe trabalhadora. Então você começa a se acordar e falar, não, eu tenho meus direitos, eu vou falar mais grosso. Né? Tivemos uma pessoa, não posso esquecer, dessa figura aqui importante na nossa caminhada, né? De procurar divulgar, de procurar fazer tudo. Então, se você vê hoje, todo esse pessoal que está aqui, foi pessoas aí que aos poucos, eu lembro que no início, quando a igreja se aproximou, nós começamos por exemplo, de você pegar um palitinho. Você torcer ele é fácil você quebrar um palito só, mas você pegar 2, 3 ou 4 palitos, já se torna mais difícil. Por exemplo, se você vê um cacho de abelha ali, só tiver 1 ou 2 abelhas, é fácil ir lá e derrubar. Mas se tiver bastante tudo em preparar para marcar o bote, é mais difícil. Então, isso daí foi o que nós levávamos nas assembleias, nas reuniões, nas comunidades de base, que naquela época, toda semana, toda terça-feira, nas comunidades de base, nós levávamos, e em cima disso daí, nós levávamos todos esses exemplos, a força da união. Por isso gerou esse momento aí, que você começou a partir de falar, não, agora é a hora e vamos entrar nessa luta. E eu, lógico, que eu já tinha um trabalho junto com a igreja, eu comecei a falar, não, eu vou entrar. E depois já tinha o presidente do sindicato, mas também tinha um problema de saúde, entrou uma menina. Então, eu fui indicado, e assim que eu entrei, no ano seguinte, foi 85, eu entrei, aí já fiz uma greve, já deu uma mudada nas coisas e foi caminhando. Outro ponto. Das patrões. Sim, dos patrões. Não, difícil. Os patrões é uma doença que eu vou falar que naquele tempo era pior do que um câncer. Só matava. Ali não tinha amor. O que pensava era só no lucro. Eu lembro um dia que eu estive no alojamento, e eu fui no alojamento até com um pouco de cisma, sozinho, no domingo, que os mineiros estavam todos lá no alojamento, e eu arrumei uma pessoa que era um ex-policial de táxi, aí eu fui lá na fazenda, só que eu pensei que essa pessoa ia ficar me esperando lá. E ele foi embora. E quando eu entrei lá no alojamento, conversei com os trabalhadores, só que os trabalhadores estavam juntos, me receberam muito bem, só que o cara falou, segura ele aí, que nós temos que pegar esse cara, nós temos que pegar ele aí, já meu pai está chegando, para nós jogar ele nesse tacho, para nós consumir com ele daqui. Aí um trabalhador falou, cuidado que a boca está esquentando aí, estão preparando uma cilada para você, sabe? Então, você teve essa historinha, sabe? Como, por exemplo, nós fomos para Monte Alto, na época do começo aí, com o padre Antenor, com o padre Bragueto, os turmeiros prepararam, foram lá derrubar o palanque, nós estávamos lá, sabe? Tudo isso daí. Então, toda forma que os patrões poderiam fazer era procurar eliminar, né? Mas Deus foi um pai muito de bondade, como, por exemplo, hoje, a presença do Alfredo, do Antenor, a presença do padre Bragueto, né? E de todos vocês que têm uma história aí para contar naquele tempo, e estão aqui hoje presentes, foi uma bênção de Deus, porque vocês realmente bateram de frente com aqueles que só pensavam no lucro, que só pensavam e pensam até hoje.
no lucro. E realmente, com um grupo com força, com Deus presente, com o Espírito Santo de Deus, como eu me lembro sempre que eu estive numa reunião, foi em Goiás, que tinha aquele padre Josinho, você deve lembrar dele, que foi assassinado lá pela causa dos trabalhadores, que fazia parte da CPT. Então, você sabe, muitas pessoas que partiram, era Margarida Alves. Então, foi uma coisa, eu digo assim, naquele momento, e continua até hoje, uma grande libertação. Foi muito rico para a causa do trabalhador. Tá bom? Então, eu vou encerrar por aqui. Quero, primeiramente, agradecer a Deus. Só em rever você mais uma vez. Tá? Deus abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado ao Ratinho pela sua colaboração. E entendermos nesse contexto, né, gente, né, dessa frase que eu coloquei na minha abertura, né, que matar a fome dos pobres é fácil, difícil é saciar a ganância dos ricos. Então, é uma partilha muito rica que nós recebemos dele, e entender que os desafios que eles enfrentaram, né, tanto ele como se tornando sindicalista, mais os padres, né, como representando o poder laico da igreja, né, foram desafios superados. Eu costumo dizer assim, como você vai entrar numa floresta, você vai cortando os galhos, né, cortando. Então, muitos hoje gozam desses direitos e benefícios graças ao trabalho desafiador que essas pessoas fizeram no passado. Então, que Deus abençoe a todos e muito obrigado por essa contribuição. Eu gostaria de convidar aqui também para dar uma bênção, uma palavra também, o Padre Alfredinho, para nós, para darmos início também à continuidade ao trabalho. Por favor, Padre. Uma saudação inicial. Vamos fazer só um gesto. Isso aqui é açúcar. Já viram, né? Vamos passar rapidinho e cada um, não sei se é higiênico ou não, mas a gente já fez tanta coisa na vida, não é? Cada um põe o dedo e toma um pouquinho de açúcar. Cada um põe o dedo e pega um pouquinho de açúcar. Vamos ver. Vamos ver. Rapidinho, rapidinho. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Açúcar, açúcar. Olha que gostoso, tá vendo? Açúcar. Aí, isto. Açúcar. Açúcar, açúcar. Pode passar. Pode ir passando. Açúcar, açúcar. Pode ir passando. Se vocês não sabem, o açúcar vem da cana, viu? O açúcar vem da cana, viu? O açúcar vem da cana. Isso. Vamos passando rapidinho. O açúcar vem da cana. Passar para frente. Para frente. O açúcar e o álcool são filhos da cana, né? Para não falar outra coisa, né? São filhos da cana, né? E como o Valditudes falou, o açúcar e o álcool exigem um exército de gente trabalhando por trás, né? Caminhões e caminhões de pessoas que acordam às 3 da manhã para fazer a boia, para ir para a roça e para cortar 10, 15, 15 é muito, né? Mas 10, 12 horas de cana, sim. Não é? Para chegar nesse açúcar que torna a nossa vida mais doce, não é? Açúcar que torna a nossa vida mais doce. Todo mundo já pegou açúcar? Todo mundo já pegou? Está chegando? Dá para todos. Hein? Açúcar. Agradecendo ao Padre João, que está aqui nessa paróquia, né, Padre João? Santa Ernestina, olha aí. Santa Ernestina eu conheço. Depois eu vou tirar uma foto do senhor, o outro padre aqui, para fazer assim um pouco lá. A gente tira. Mas olha, se nessa foto eu não sair grande, jovem, bonito, não vale. Tá bom? Chegou o açúcar já?
Chegou. Pode trazer aqui, por favor. Pode trazer aqui, por favor. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. O que vocês têm a dizer do açúcar? Hã? É doce? É doce? Pois é. Para esse açúcar chegar aqui, muita gente teve uma vida amarga. E muito amarga. Por que a gente está aqui resgatando esse momento? Para tornar a vida dos trabalhadores um pouco mais doce. Para tornar a vida daqueles que produzem o doce, o açúcar e o álcool um pouco mais doce, um pouco mais justa, um pouco mais digna. É isso, ponto. Muito obrigado, Padre Alfredinho, por nos dar essa ressalva aí, né, no momento da nossa partilha. Eu vou passar aqui a nossa mediadora. Então tá, vamos ouvir a saudação do Bragueta, né? Depois a gente... Antes do Bragueta, dá para dar 2 minutinhos? Como que chama o rapaz? É só 2 minutinhos. O rapaz que você falou, o parlamento. Cauê, você gostaria que... Uma saudação para nós aqui, fazendo um favor. Seja muito bem-vindo entre nós. Bom dia, gente. Eu sou Cauê. Na verdade, eu não sou parlamentar, na verdade, eu sou assessor parlamentar, né, da bancada feminista, que é um mandato estadual, né, que a gente está na Alesp. E queria saudar esse espaço de organização, de comunhão que a gente está vivendo aqui. Acho que é muito importante resgatar a luta dos trabalhadores, não deixar a memória se perder das lutas que foram travadas contra a ditadura e no campo, e a luta sindical também, que é muito importante, como o Alfredinho disse agora, para, no mínimo, tornar a vida um pouco mais justa, né? Eu acho que é muito importante que a gente lute para que cada dia, cada momento a mais, a vida se torne mais justa, mais digna para todos, né? E essa luta aqui no campo, né, na questão da cana-de-açúcar, nos toca muito no mandato da bancada feminista. Deixa eu explicar um pouquinho, acho que nem todo mundo conhece. A bancada feminista, a gente é uma candidatura de 5 mulheres negras que ocupam uma vaga na Alesp, né? Eu sou assessor delas e elas ocupam essa vaga como sendo um deputado, uma deputada em si. Então, são 5 que ocupam um lugar. E a gente consegue levar diversas lutas, encampar diversas lutas, porque, como a gente fala, são mulheres de todas as lutas que ocupam. E uma luta é a luta sindical, mas também a luta do campo, a questão da preservação ambiental é muito cara e é muito importante para a gente. Então, tudo isso